Glória a Deus. Ali estarei.
Pai da igreja. Podemos cantar, irmão? Estamos aqui reunidos com Deus. E o irmão já percebeu que o nosso culto é dividido em 4 partes. A primeira parte é a abertura da palavra, uma oração. A segunda parte é o louvor, e a terceira parte nós não podemos deixar de falar, que é a oferta. A oferta desta noite, nós temos que entender que nós não ofertamos por obrigação, nós não ofertamos por constrangimento. A nossa oferta é um motivo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E Deus, com certeza, não nos deixa desamparados. Porque cada um que está aqui, eu tenho certeza, como cristão, que nada falta. Talvez falta saúde, talvez falta força, mas o Senhor sempre está nos fortalecendo. E segundo Coríntios 9, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: cada um de nós contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, esta noite, você que está aí sentado, Deus tocou no teu coração para ofertar nesta hora, que seja com alegria, porque como a palavra diz, Deus ama quem dá com alegria. Mas se você não trouxe nada, oferta a tua vida, oferta o teu coração, oferta o teu louvor, porque Deus vai olhar não é a quantidade que você vai ofertar, mas é o teu coração, é a qualidade que você vai ofertar. É com alegria, não é por tristeza, é por necessidade. Amém? Louvado seja Deus, fique à vontade, quem Deus te oferta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela vida dos teus filhos, Deus. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, Pai. Está aqui, Senhor, as ofertas que os teus filhos aqui deixaram, Senhor, sabendo eles que é por gratidão, Pai. Eles trouxeram a oferta com alegria, Pai. Então, Senhor, nós sabemos que o Senhor ama aquele que traz com alegria, Pai. Por isso que te agradecemos, Pai, pela tua bondade e a tua misericórdia. Consagra essas ofertas, Senhor, para o mantimento da tua casa, Senhor. Para que não falte nada na vida dos teus filhos, ó Pai. Na saúde, na abundância da prosperidade, na alegria, na união da família e na paz, Senhor, que tanto precisamos, Pai. Deus, está aqui também, Pai, teu servo. Te pedimos, em nome de Jesus, Pai,
Fala conosco mais uma vez. Traga a resposta aos nossos corações, para que os teus filhos que aqui estão saiam daqui curados, Senhor. E com a certeza de que o Senhor falou conosco. Usa o teu servo poderosamente para trazer esta mensagem ao nosso coração. Este é o pedido, em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Amém? Muito boa noite para todos. Quem está feliz aí? Amém. Que bom que você está aqui hoje para engrandecer o nome de Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Vou ligar aqui. Amém. Aqui. Vamos lá recolher o suporte. Vou macinete para fazer isso. Amém? Amém. Quem está feliz de verdade? Amém. Deus é bom. Temos motivos para estar feliz em todas as coisas. Nessa noite, a gente tem algo da parte de Deus para dividir em cada um aqui, em saber que há um Deus tão poderoso que realiza tantas coisas. E a gente sabe, e é notório, a gente vê isso. Se você olhar e abrir os olhos todos os dias pela manhã, ou que você fecha e abre os olhos, você não vê Jesus. Quem é que vê Jesus aqui? A gente não vê Jesus. Então, mas nós estamos em um mundo que há uma seita e há um pensamento filosófico que diz que Deus até que existe. Deus criou todas as coisas e deixou o homem à sua própria sorte. Só que quando a gente lê Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Olha que coisa boa. Então, pensando nisso, a gente deve entender de que modo e de que maneira Deus cuida da gente. O que Deus faz para que a gente possa viver uma vida tranquila e abençoada? Então a gente diz que, como Deus não está aqui mais, fisicamente falando, mas Ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam e serviriam Ele em espírito e em verdade, e a gente tem vivido isso na pele todos os dias. E olha que coisa boa. Então, o que Deus fez para que a sua presença e a sua atuação fosse contínua na terra? A gente percebe que Deus usou várias maneiras e sempre Deus usou pessoas para que pudesse falar, estar presente. A gente entende que Deus, Ele esteve presente muito ativamente no Éden com o homem. Todos nós sabemos que na variação Deus tinha uma comunhão muito plena com o homem. O homem perdeu isso. Daí em diante Deus começa a trabalhar de uma forma tão poderosa para que a sua presença também estivesse. De várias maneiras. Nós já falamos sobre isso. Aí Deus vai e começa a usar os profetas e aí Ele está muito presente, continuamente falando com as pessoas. E por último nós sabemos que veio Jesus. Olha que coisa poderosa. O próprio Deus veio até nós e habitou com a gente. Morou numa terra, morou numa casa e ficou ali e dividiu o pão e coisa maravilhosa, não dá nem para explicar isso. Mas tudo bem. Sabendo que partiria logo desse mundo para o céu, Jesus começa a preparar algumas pessoas para esse serviço, para essa tarefa. Coisa maravilhosa. Que Deus começa assim, ativamente preparar os seus discípulos para que pudesse estar presente na vida das pessoas através dos discípulos. E olha que se a gente voltar um pouco atrás, no deserto, no período da lei, onde foi estabelecida a lei, Moisés era um intermediador muito presente entre o povo e Deus. Só que era muito restrito a um povo específico ali. Mas o projeto de Deus era preencher toda a terra. Isso de fato aconteceu na pessoa de Jesus. Só que Jesus, Ele, sabendo que ia para o céu, Ele envia o Consolador para preparar o ser humano para cuidar de pessoas. Olha que coisa maravilhosa isso. Olha que Deus, a sabedoria de Deus é infinita. Então como é que Deus trabalha hoje ativamente na terra? Através da minha vida e da sua vida. Lembra que as minhas mãos, as suas mãos, tem que ser necessariamente nessa terra as mãos dele. A mão de Deus não vai vir mais aqui, Ele vai usar a minha mão e a sua. Os pés do Senhor, por onde a gente andar,
tem que ser, os pés do Senhor, os nossos pés na terra. E o hino da harpa cristã, que eu acho o hino mais bonito de toda a harpa cristã, que diz que os meus pés possam ir somente onde os santos vão. Quem conhece esse livro? Tem algum celebrando? Vai devagar. Olha, que os meus pés vão aonde os santos possam ir. Isso é tão interessante que o meu olhar tem que ser tão penetrante, tem que ser tão ativo, que seja o olhar de Deus. E a Bíblia diz que o meu sentimento tem que ser o mesmo de Cristo. Olha que coisa poderosa. Quem entende o que eu estou falando aqui? Então Deus vai usar eu e você na terra. Agora, nós somos pecadores? Somos falhos? Somos suscetíveis a todas as outras coisas, assim como qualquer mortal também, mas Deus usa a gente. Olha que coisa poderosa. Abre a sua Bíblia. Eu gostaria de ler, antes da gente entrar no texto, eu gostaria de ler 3 textos. Uma coisa eu quero dizer, que todas as vezes que nós estivermos aqui na igreja, nunca vai haver uma pregação para impressionar ninguém. Nunca vai ter uma pregação para emocionar ninguém. Nunca vai ter. Queira Deus que Ele conserve a gente sempre assim. Possa ser que a gente leia apenas um texto, mas é o texto que está aqui, sem nenhum adicional in natura. Amém? Que seja assim, porque há tantos textos que é tão rico para pregar, que casa muito bem, que a gente vai sair daqui muito satisfeito, mas com pouco conteúdo de Deus para nossas vidas. Então, eu gostaria de ler 3 textos, para a gente entender a grandeza do que a gente proporciona Deus para a gente. E 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, 1 de Pedro, ele vai escrever dizendo assim. Então isso é para que eu e você entenda que Deus realmente vai usar pessoas. Amém? Imagina aí, irmão. Se eu chegar aqui hoje e falar assim, gente, presta atenção aqui que eu vou me levitar aqui 10 centímetros. Olha para cá. Eu vou subir aqui do chão 10 centímetros. Eu vou ficar aqui a noite toda e não vou conseguir. O máximo que eu vou conseguir é uma perna só, depois da outra. Não apontei isso. E o mais interessante disso é que, sabe o que impressiona? Eu já disse isso uma vez. Você sabe o que muitas plateias, vamos dizer assim, de gente na igreja quer? É que quando a gente levanta a mão, ela brilha. Olha, sai fogo da mão. Não é interessante isso? Para quem está vendo, o diabo falou para Jesus assim, olha, pula daqui de cima, que os anjos vão te aparar lá embaixo. Mas não essa era a questão. A questão era que tinha muita gente que ia entender que ele era o Cristo por meio de um milagre. Não era esse o propósito de Jesus. Ele veio para implantar o reino de Deus, não mostrar aquela imagem. Tanto é que isso aconteceu, que Herodes falou assim, faça um milagre para a gente ver. E muitos judeus dizem, faça um milagre para que a gente possa acreditar. E Jesus não fez nenhum milagre para impressionar ninguém, para mostrar que ele era Deus. Não. Pelo contrário, muitos milagres ele não conta para ninguém, mas as pessoas contavam. Os milagres eram feitos para que os discípulos pudessem entender que ele era enviado de Deus e preparasse eles para algo muito maior. Então isso é interessante. Então, quando a gente olha para isso, olha o que é que diz. Então, para que nós somos escolhidos? O que Deus nos chamou? Por que a gente está aqui como igreja? Olha o que diz. 1 de Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito sério. Olha, cada um. Então, aqui não está falando de uma coletividade, está falando de indivíduo, cada um de nós, como igreja de Cristo composta. Aí ele diz, cada um faz o quê? Quem pode ler aqui? O dom que recebeu para servir aos outros. Então Deus nos concede dom para o seu serviço. Todos nós temos dons para servir uns aos outros. Olha que coisa boa. Administrado fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas, que a gente não entende. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Você fala com quem transmite a palavra de Deus. Não falar ao vento, falar com alguma coisa. Fala para edificação das pessoas. Então, se você fala, filho, então faça isso.
palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê. Olha que coisa incrível. Se alguém serve, está aí para atender e servir as pessoas, que é o papel de cada um de nós, faça com a força que vem de Deus, porque Deus provê essa força, não vem de nós. Essa força vem do Senhor para servir e ajudar os outros, dar trabalho. Mas a força não vem de nós, ela vem de quem? De Deus. É Deus que nos fortalece. Por isso que Paulo chega dizendo aqui, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando justamente eu acho que eu não vou conseguir, que eu sou fraco e a força vem dele e a gente consegue. E ele diz mais, olha, a força que provê, aí ó, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Tudo que a gente for fazer é feito para a glória de Deus. Os dons que Deus nos dá, os talentos que Deus nos dá, é para que o nome dele possa ser glorificado através da minha e da sua vida. Agora, de que maneira? Todos, lembra que é do indivíduo e não no coletivo, a igreja não. Individualmente, cada um de nós proporcionamos na vida de pessoas que através de nós o nome de Deus seja glorificado. Olha que coisa boa. A quem seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse é o primeiro texto. Só para a gente ter uma ideia. Depois eu gostaria de ler aqui Colossenses 3:18. Paulo escrevendo essa carta também, ele vai dizer, Paulo tinha uma noção de extrair de cada pessoa esse sentimento, que tem que permear toda a nossa vida. A gente não está aqui de cada um individualmente, não. A gente está ligado com uma coisa. Tanto é que Paulo, depois a gente vai ler esse texto, ele vai explicar isso de uma forma tão natural, ele vai simbolizar tudo que a gente está dizendo aqui como um corpo, que somos nós. Por exemplo, nós juntos somos um corpo em Cristo. Que eu não posso dizer assim, que eu não preciso do pé, o pé não pode dizer, eu não preciso do braço, eu não preciso da orelha, eu não preciso do ouvido, não. Há um composto aí, os nossos 5 sentidos, para você ter uma ideia, você sabe por que o nariz é muito próximo da boca? Isso vai evitar você de morrer de infecção intestinal, porque quando você vai comer uma coisa estragada, antes de você comer, qual é que acontece? Você já sente o cheiro na hora. Você não come, por quê? Já pensou se o nariz fosse por baixo do braço? Você comia tanta coisa estragada sem saber. Então Deus é perfeito. Então uma coisa vai compondo a outra de maneira muito maravilhosa. Então imagina aí, você não precisa de fulano não, você vai morrer. Olha, esposo, cada uma de vocês deve sujeitar aos seus maridos, a esposa. Cada uma deve sujeitar-se ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Eu sujeito o marido, o propósito é quem? O Senhor. Sujeitar. Então, é tipo assim, o Deus invisível que eu não vejo, como que eu vou sujeitar a Deus se eu não sujeito o meu marido? Olha que coisa como Deus é sábio, para nos instruir. Marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Não deve provocar tristeza, coisa que desagrada, que machuca. Então, esse é o conselho. Por que ele vai falar sobre isso? Olha, filhos, lá em Efésios capítulo 5, Paulo vai tratar desse assunto de uma maneira mais explícita. Mas aqui, ele vai dizer assim, filhos, obedeça aos seus pais em todas as coisas, pois isso agrada quem? O Senhor. Como é que pode isso? Como é que você obedecer o pai, você está totalmente ligando isso a Deus? Olha que coisa terrível. Olha que Deus sabe que faz isso para que a impossibilidade de eu ver Deus para servir, para agradar. Então eu tenho essas maneiras. E Deus queria isso. Ele vai mais
a lei foi do Senhor: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não se desanimem. Não irritem. Por que ele está dizendo isso? Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando estão sendo observados quando ele estiver na sua frente. Não faça só isso, porque Deus vai muito mais além. A gente vai mostrar que nós amamos Deus no dia a dia, nos afazeres. Todos os dias a gente está provando para Deus o que está dentro do nosso coração, através das nossas atitudes aqui na terra e com pessoas. A Bíblia diz: eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como que eu posso amar a Deus se eu sou mentiroso? Então Deus vai trabalhar de uma forma para a gente ver como que Deus está presente e às vezes a gente não consegue perceber. E tudo, olha, vamos tirar essa palavra escravo e colocar aqui trabalhadores. Trabalhadores, que aqui é um outro tipo. Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar quando estão sendo observados. Quando estiver estar feito, o cara mostra dinâmica, né, no serviço. O patrão sai, o cara vai dormir. Olha que coisa terrível. Então diz assim, olha: mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Isso aqui é bem interessante isso. Um dia, eu já contei isso uma vez. Isso é uma matéria que saiu da Rede Globo uma vez, dentro de um quadro fantástico. O que eles faziam? Os patrões se vestiam de empregado e iam para dentro da empresa. Quem já viu esse episódio? Depois vocês procuram na internet. O que aconteceu é que um cara, ele é dono de uma empresa que transporta os produtos do Brasil para fora. E eles arrumam um container dentro dos navios e aviões. E o cara, ele é crente. E o patrão, que é dono dessa empresa, foi lá disfarçado de funcionário e entrou na empresa para trabalhar. E um dos caras ir lá para encaixar os containers, os produtos dentro dos containers para viajar. Aí um desses caras que era crente chegou para o dono sem saber e disse assim: olha, e era tudo filmado. E ele falou assim: olha, isso aqui você faz, por quê? Você faz isso aqui com muito carinho, porque quem sabe que você vai ser na frente e você tem que fazer, porque Deus está vendo. Então começou a ensinar todos os passos para o próprio dono, sem ele saber. E o propósito era de colocar o melhor funcionário para ser gerente da empresa, do setor. E às vezes é justamente isso aqui. Não faça somente, antes de você olhar para se o seu patrão não está vendo, olha para o céu que ele está vendo todas as coisas. Por isso que é mais interessante. Sirva. Então isso é difícil, que tem patrão que é muito ruim, mas você servir ele como se estivesse servindo a Deus, parece loucura. Mas é uma maneira que Deus pede para si: filho, você não está me vendo, mas tem uma maneira que você me servir. Olha que coisa. Então servir a Deus são coisas que vai muito além de estar aqui dentro. É lá fora, é o dia a dia, é o nosso viver que a gente serve. E ele vai dizer mais, olha. E ele continua: tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. A gente tem essa visão claramente, ou a gente esquece disso? Então, porque parece para muitas pessoas, e talvez para muitos que se dizem cristãos, parece que o teto, o telhado tapa Deus. O que a gente faz aqui dentro, Deus não vê. É aí que está o problema. Quantas vezes por dia, quantos momentos no dia, desde que você acorda até o anoitecer, quantos momentos você tem uma percepção muito clara e real de que Deus está presente? Muitas vezes. Olha, isso é tão real que uma vez, eu já falei isso aqui, uma vez eu coloquei um adesivo no carro, e houve uma campanha em São Paulo para colocar 1 milhão de adesivos no fundo dos carros, um versículo evangélico, isso era em São Paulo, e todas as pessoas colocavam adesivos no fundo do carro. Aí toda vez que eu estava dirigindo o carro, eu ficava com medo de fazer alguma coisa errada no trânsito, e alguém dizia assim: eu quero um adesivo no fundo, e
Aqueles caras que colocam um adesivo no carro, assim, propriedade exclusiva de Jesus, mas não leva ninguém para a igreja, para ninguém, e o carro está escrito assim, propriedade exclusiva de Jesus. Você já viu isso aqui? Então, é tipo assim. Então, o que a Bíblia diz? Tudo que a gente for fazer, mas tinha uma percepção muito clara de que Deus está ali presente o tempo todo. Por que a gente peca? Por que a gente erra no dia a dia? Porque por esse momento, a gente esquece que o olhar de Deus está. A Bíblia diz que o olhar do Senhor passeia por toda a terra para se mostrar forte com aqueles que o coração é totalmente inteiro. Olha, sabe aquele cenário que nada, a Bíblia diz que nada, Hebreus diz, nada em toda a criação passa desapercebido do olhar de Deus. Tudo está muito patente no olhar dele, está muito presente. Olha que coisa incrível. A gente é que esquece disso. Aí, então lembra, tudo o que fizerem, tudo, faça de todo o coração. A Bíblia diz que tudo que vier à mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Olha que coisa incrível. Por quê? Porque a gente tem o hábito de dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não dá. Não. Tudo que vier para nós fazer, faça com todas as suas forças. A gente acabou de ver que a força não vem de nós, vem de quem? De Deus. Então nunca diga que não pode, que não tem condições, que você não tem força, não tem capacidade. Aí você está dizendo que Deus não está presente comigo. E tudo que ele diz é mentira. Tá vendo? Quando eu penso que eu sou fraco, quando eu reconheço que eu não consigo, quando eu reconheço que eu sou fraco, aí que Deus se fortalece em mim. Ou você acha que seu Senhor quebrou aquela porta e derrubou o mundo? Foi ele? Não. Foi ele. Você acha que quando Davi derrubou Golias foi Davi? Não foi. Jamais. Quando abriu o mar dele foi a força da mente? Não. Deus presente em tudo, porque o homem não é nada. O homem é fraco, é pobre, merece pobre. Mas Deus é que fortalece a gente. Olha que coisa aqui. O último, antes da gente ver o texto aqui, eu decidi essa. Eu me lembrei do texto aqui, Oi? Amém. Então, daqui eu ler dois textos então. Eu gostaria de ler Efésios, só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Efésios capítulo 4, o texto que eu me lembrei. Efésios 4, deixa eu ver ele está escrito aqui. Efésios, vamos ler no 4 a partir do 1 para a gente entender. Efésios, olha o que Paulo vai dizer, presta atenção nisso aqui. Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Porque isso aqui vai glorificar Deus, porque lembra que o Senhor foi quem nos chamou. Lembra que você está aqui, é porque você é bom, porque você tem uma mente tão brilhante que entendeu quem é Deus? Não, a gente não tem capacidade disso. A gente não tem mente para entender esse Deus invisível real. Não temos capacidade. Você pode estudar na melhor faculdade do planeta. Ele nunca vai explicar para você quem é Deus. Porque Jesus disse isso para ele. Não é ninguém que te revelou que eu sou o Cristo, mas o Espírito de Deus que está com você. Aí, como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Então, honre o chamado que você recebeu de Deus. E ele diz, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. Quem está dizendo isso? Suportar. Gente, suportar é quando a pessoa te irrita. Olha, eu quero dar vontade de dar um chute mesmo, mas a Bíblia diz, olha, com toda humildade. Quer dizer, ser humilde é já considerar o outro maior. Mansidão é você, o cara vende, colocou uma situação que dá para você estourar, para você ganhar. Paciência também, aí suportando uns aos outros no amor. Essa humildade, essa mansidão, essa paciência é com as pessoas. Amém? E às vezes o negócio piora quando leva da casa. A gente tem menos paciência aí, talvez tenha tempo na rua. Mas olha o que acontece aqui. Faça todo o esforço para conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Então isso depende de Deus? Sim ou não? Não. Depende. O que ele está dizendo? Faça aqui é
quando ele diz faça todo esforço, isso aqui é imperativo, não é uma ordem que ele está dando. Façam, eu que tenho que construir, eu que tenho que fazer, eu que tenho que obedecer. Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque olha, há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança quando forem chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Presta atenção. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um Deus de unidade. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É por meio de nós que Ele se manifesta. Isso aqui é maravilhoso. Deus não tem outro meio de mostrar para o mundo quem é Ele, se não for através da gente. As pessoas, para ser mais dura que ele, hoje, nesse mundo, eles vão para o céu ou vão para o inferno. Não depende mais de Jesus. Jesus completou a obra e nos deu a ordem de fazer isso. É por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta. E é a igreja que surpreende os anjos. Olha que coisa incrível. Sabe por que Efésios diz que a igreja surpreende? A igreja mostra a sabedoria de Deus para os anjos. Já disse aqui uma vez. Por quê? Por que através da igreja é manifestada a sabedoria de Deus para os anjos? Porque os anjos pensam assim: como é que pode uma igreja composta, que somos nós aqui, na Praça do Fogo, pessoas que têm dores, que veem as enfermidades, que veem as necessidades, que veem os problemas, e a gente continua servindo a Deus. Aí os anjos pensam assim: mas nós não temos sofrimento, nós estamos aqui na presença de Deus, mas essas pessoas têm todos os motivos para desistir e não desistem. É por isso que a gente manifesta a glória de Deus e a sabedoria de Deus. Olha, aí ele diz aqui, olha, ele continua dizendo: a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Isso aqui é muito interessante. A cada um. Você percebe que Deus ele vai na unidade, depois ele joga para o coletivo, vai para o singular e depois plural, sempre fazendo isso. A cada um de nós, cada um, foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu aos dons. Um tem a capacidade de um dom, outros de outros, de outros, de outros. Isso é tudo verdade. Tirando os dons que a gente vai ver aqui agora, sabe o que eu penso? Quem sabe, se a internet da sua casa dá um problema, quantos aqui não precisa chamar ninguém? Levanta a mão. Que sabe mexer no satélite, ligar. Quem é que sabe? Se dá um mês a sua internet com problema, você vai ficar um mês sem internet, sim ou não? Então, aí você liga para um rapaz que às vezes não tem nem o segundo grau completo, ele vem lá e instala a sua internet. Olha o que é essa porra. Você depende dele. Olha como isso é importante. Você está viajando, o carro dá um problema na estrada. Aí você está, meu Deus, o que aconteceu? Você viu para onde vai isso? Você viu como é só você ligar o carro e ir embora. Aí vem um cara lá todo sujo de graxa com a mala na mão. Vai lá e abre o capô aí. 2 minutos, dá certo, você vai embora. Olha que bênção. O cara te serviu com o talento dele, com o dom dele. Não é o dom que a gente vai ver. Mas o cara está lá numa casa bonita, com piscina, o cara não sabe nem qual é o tijolo. Quando chega lá na casa, rapaz, casa bonita. Alguém fez. Pinhão lá que não sabe nem assinar o nome. Você entende isso como é maravilhoso? Como a gente vai dependendo de coisa. Aí você vai lá, o cara vai lá e faz coisas. Então, isso é tão maravilhoso, vai cuidando da gente, vai zerando da gente, a gente vai ali. Deus vai usar os médicos para cuidar da gente. Olha, os médicos vai lá, é tanta coisa que acontece, vai lá, um médico cuida de uma coisa, o outro médico cuida do outro médico cuida do outro, e a gente vai sendo sarado ali. Presta atenção aqui, ó. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo, Jesus, às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos
homens. Aí que entra eu e você como igreja. Ele deu dons aos anjos? Não, aos homens. E diz mais: ora, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele diz: ele designou uns para apóstolos, presta atenção, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então Deus designou, ele separou algumas pessoas, apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Aí tem um propósito, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha que coisa boa. Então, quando você vê ali obreiros, que você não é palavra de diácono, você vê evangelista, pastores, tudo compondo ali, a gente está falando de poucas coisas, mas tem mais aí no lista aí. Mas são pessoas que é escolhidas, gente mortal, gente pecadora, gente que erra, mas Deus escolhe dar um dom para um serviço específico, para o aperfeiçoamento dos santos. Olha que coisa boa. Aí quando você vê uma pessoa falar assim: eu vou servir Deus em casa, a gente tem visto muita gente, há uma onda maligna fazendo as pessoas falando assim: eu sou a igreja de Cristo. Não é. Eu sou a igreja. Não sou igreja. Igreja é o corpo de Cristo reunido, aí se torna igreja. Eu sou templo, mas igreja é como se o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é composto de pessoas. E tem gente que diz assim: não. Eu tive uma pessoa que servia junto com a gente na igreja. Ele chegou ao ponto e dizia assim: não, todo mundo é pastor, não precisa de pastor, não. Precisa mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus tem um propósito muito sério de Deus em separar pastores, mestres, doutores, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vai ser o que? Edificado, quer dizer que não está pronto. Se entende? A parede está pela metade, nós estamos ainda edificando até o dia de Cristo, não está pronto. Aí, até que todos venha alcançar a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude. Olha que coisa, a gente está aprendendo ainda, a gente está sendo, a gente é imaturo, a gente está crescendo até chegar à plenitude, até que tudo seja completo, mas esse dia ainda vai chegar, a gente está lá sendo edificado. O dia que você pensar assim: não. Aí você chega lá na obra, imagina aí, uma casa, você chega lá, a metade das paredes, tudo bem, está construindo, né? Beleza. Aí você vê um mês, está na mesma altura, vem 2 meses na mesma altura. Você fala: meu Deus, olha, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento que se cansa, a gente está crescendo todos os dias. Aí hoje a parede está ali, depois vem, a gente está com o telhado, aí outro dia, sabe, até o dia de Cristo, a gente vai sendo edificado. Isso é maravilhoso. E último texto, Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo vai dizer algo também. Você vê que cada carta de Paulo, você vê que das 21 epístolas, 13 Paulo escreve. Nessas 13 epístolas de Paulo, que são essas cartas, Paulo faz questão de lembrar a igreja disso. Então, para que eles tivessem uma noção muito grande do que eles estavam fazendo ali. E a gente também tem que ter essa noção. Romano, olha, por isso, pela graça que lhe foi dado, digo a todos vocês: não pense de vocês mesmos além do que deve pensar, mas pense moderadamente segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Não pense que você é além, não. Se contenta com o que você é realmente.
Porque tem gente que gosta de pensar que ele é mais do que ele é. Isso é normal para muita gente. E ele diz aqui, olha, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todas a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos o quê? Um só corpo. Então por isso que a gente diz, mas eu sou corpo de Cristo, eu sou igreja. Não, você só é igreja se tiver. Por que a gente fala isso? Lembra que eu falei uma vez que quando a gente vê uma pessoa na rua, aí porque Cristo é o cabeça. Mas se você vê uma pessoa sem uma perna normal, andando na rua, né, ele dá um jeito de andar com ele, se tivesse as duas, anda de cadeira de roda, dá um jeito. Então, agora, você vê uma perna andando sozinha, quem já viu? Não vê. Não vê, nunca vai ver. Se você vê agora uma pessoa sem um braço, sem uma perna, é normal. Agora você vê uma pessoa sem cabeça, aí você corre. Se não, porque não tem como. Então, não. Então, meu amigo, se você andar sem cabeça, você vai ser o seu caso, você vai correr com você. É por isso que ele está dizendo, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo nele. E cada membro está ligado a todos os outros. Olha que coisa boa. Não é bom saber disso? Amém? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Ele já disse, não vai além. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Amém? O amor deve ser sincero. O que ele diz mais? Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a você. Olha as maneiras que a gente tem de agradar a Deus. E às vezes a gente pensa que é só ter o nome de cristão, mas é muito mais além disso. Muito mais além. E outra coisa, Deus tem dado para a gente dons e talentos para o serviço dele. Não é nosso. A capacidade não vem de nós, a capacidade vem de Deus para servir Ele, para que o nome dele possa ser glorificado nas nossas vidas. E Deus vai usar você para ser bênção na vida de muita gente, vai usar cada um de nós para ser bênção. Amém? Nós temos o poder de cura? Não, mas nós temos o dom de curar. Olha que coisa boa. Nós temos o dom de falar, mas de profetizar as vidas. Olha que coisa boa. Amém? Por isso que, quando uma pessoa estiver passando por um problema psicológico, isso é tão natural que a pessoa pensa assim: fulano, não está o telefone para mim, vou ligar para a pessoa, ela vai orar por mim. Isso acontece? Sim ou não? Acontece ou não? Acontece. Por que acontece isso? Porque a pessoa reconhece que tem dom em você. Às vezes tem uma pessoa doente, a gente ora. Aí a gente tem capacidade de curar? Não. Mas tem um dom de cura que Deus concede aos homens fazer isso. Então a gente está aqui como igreja para um servir o outro com os dons. Olha que coisa boa. Então nunca diga que eu sou não. Cada um é dado um dom para que haja edificação do corpo de Cristo. E através dos dons, Deus é glorificado através de nossas vidas. Quem entende isso? Quem entendeu o que foi falado aqui? Entende como você é capaz de fazer? Então, quando a pessoa tiver uma situação muito crítica, ela vai lembrar do seu nome e ela vai ligar para você. Porque Deus tem um dom em você que ela vai ser. Porque ela não conhece Deus, ela conhece você. E ela vê Deus na sua vida. Isso é poder de Deus.
Amém? E eu gostaria que todos ficassem de pé. Falando nisso aqui, nós temos quem aqui precisa de milagre? Precisa de milagre. Uns precisam mais do que o outro, sim ou não? Às vezes um está precisando de dinheiro hoje, outros dinheiro não vale nada, está precisando de saúde, outro está passando por um problema psicológico, uma preocupação, que se dá dinheiro para ele não serve, ele quer livrar daquilo, sim ou não? Então, nessa noite, eu gostaria de chamar o nome desse aqui. E a família, né? Amém? Quem aqui ama aos outros? Quem ama aqui? Amém? Olha, todas as nossas forças, vamos dar um exemplo aqui muito fraco. Se a porta da sua casa caiu, o que você vai fazer? Vai consertar primeiro na sua casa? O que você vai consertar primeiro? A porta. Sim ou não? Se você tropeçar e arrancar sua unha, você vai passar creme no cabelo ou vai cuidar da unha? Cuidar do ele, cuidar da unha. Então, eu gostaria que nesse momento, nesses dias, todas as nossas forças, toda a nossa fé, toda a nossa dedicação vai ser dedicada a essa família. Amém? E nós vamos ver, nós vamos agradecer a Deus tanto pelo milagre que Ele já tem feito essa família de maneira poderosa. E mais uma vez Deus vai realizar algo poderoso nessa casa. Para que o nome dele possa ser glorificado através dessa família. Quem acredita? Amém. Amém? Eu acredito fielmente nisso, meu coração está firmado nisso. Glória a Deus. Então, eu gostaria que vocês estendessem suas mãos para cá. Lembre que você é um corpo, nós somos um corpo em Cristo. E nós vamos estar orando para isso. Amém? Amém. Deus e Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Nós somos a tua igreja, Senhor. Está aqui o nosso irmão. Ele, nesse momento, é o nosso pé, o nosso braço, a nossa orelha. Ele é parte do nosso corpo, Senhor. Que se fossem nós, com o dedo machucado, a gente estaria nesse momento cuidando para que a dor passasse. Que a dor dele seja nossa, Senhor. Eu sei que Tu és o Deus que faz presente aqui nesse lugar. O Senhor disse isso, que estaria com a gente. O Senhor não nos deixa a nossa própria sorte. Nós somos frágeis, somos pó, mas o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra nos diz que no deserto o Senhor cuidava intensamente do Teu povo. Que até os pés deles não inchavam, Senhor. Tamanho cuidado do Senhor. Está aqui o Teu servo, o Teu filho. Coloca as Tuas mãos sobre eles nessa noite. Que o milagre do Senhor já aconteceu na vida do Teu filho. Que Ele surpreenda tudo e todos através do Teu poder, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através de cada um de nós, através da vida do Teu filho. Está aqui essa família, Deus, em nome de Jesus. Eles são movidos pela fé, não pelo que vê, não pelo que ouve. Então coloca as Tuas mãos sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. E nós te louvaremos, Deus, em todo o tempo, por tudo que o Senhor é e tem feito por cada um de nós. Está aqui o Teu filho, em nome de Jesus. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Oro por cada um que está aqui também, pelas preocupações, pelos problemas. Em nome de Jesus, nos abençoa poderosamente, Senhor. Tira de nós toda dor, toda enfermidade, tudo que não provém do Senhor. Nos sara, porque Tu és o Deus Rafael, o Deus que sara e o Deus que cura. E nós confiamos nesse Deus que está aqui presente. O Senhor disse que estaria com a gente e a gente tem acreditado nisso. É por isso que a gente está aqui, Deus. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.
Amém? Amém. Gente que está feliz aqui, quem vai sair daqui melhor? Claro, tudo aqui para tudo ali pronto. Amém? Uma velha Condentina, está lá Baixa do do som. sul do país para vir para cá, Deus abençoe, perfeito. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aqui vai a esposa, já é de casa, não precisa nem falar mais nada, né? Filho abençoado. E o demais, Deus é bom. Quem está feliz aí? Amém. Quem entendeu? Você é uma bênção. Glória a Deus. Quando as pessoas precisarem de uma cura, de um milagre, ela lembra de você, que lembra seu telefone, que você receberá o telefonema. E você vai assim, usa-me, Senhor. Amém. Amém. Que nada Deus abençoe mesmo na tua peça, em nome de Jesus. E Amém. Eu quero estar passando por fazer com os irmãos que quarta-feira próxima é a nossa ceia, segunda quarta-feira do mês. Então, que você possa trazer um quilo de alimento não perecível, um mínimo, né? Ou mais, 1, 2, 3, 4, o que você puder. Quem vai estar fazendo uma cesta aqui, porque tem pessoas que dependem, muitas vezes, da ajuda de outras pessoas. E a gente tem que ser essa pessoa também, como o pastor falou. Temos que amar não é só de boca, amar é de atitude, de ação. Então, que você possa fazer algo de a gente está colocando aqui para montar algumas cestas básicas aqui para a gente mandar doando para as pessoas necessitadas. Amém? E lembrando também que domingo, 5 horas, vai ser o jogo do Brasil. E a gente está querendo, mas é para fazer uma mudança no horário, por conta das pessoas terem medo de sair de casa, né? As comemorações. o pastor estava sugerindo fazer 10 horas da manhã, né? 7h30, não? Oi? 7h30, não? 7h30 da manhã? Mais cedo. Quem puder vir, lá para as pessoas que 7 vezes? É um horário. É um Eu horário. pensei 10 também. Eu pensei 10, porque nós somos mulheres, né? A gente pensa mais tarde. Acorda mais cedo. Domingo. Acorda mais cedo pro esforço. De uma vez. Domingo é bom. 9 horas. 9 horas. Não vai acordar cedo, não. 9 horas. É porque o pastor, ele dorme 7, né? Então ele acorda 5 da manhã. É porque a gente não pode deixar de ter culto por causa para nós, mais importante do que qualquer jogo é servir a Deus. Amém. E a gente vive também nós somos brasileiros, patriota, e Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Então, levante suas mãos. Obrigado, Deus, por tudo, pela tua palavra. Nós entendemos, Senhor, a tua palavra hoje, porque o teu Espírito nos instruiu. E saber que o Senhor nos coloca dons para te servir. E através de nossos dons, pessoas possam ser edificadas. Através de nossos dons, os irmãos dessa comunidade, eles são abençoados através de nós. Porque nós somos igual uma planta, Senhor, frutífera, uma árvore que produz frutos para que as pessoas se alimentem. E o Senhor tem nos escolhido para isso. Portanto, obrigado pela tua palavra hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, Assim seja. a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Fala para a sua irmã que foi muito bom ele estar aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.